Oi, gente. Nós estamos então hoje no nosso estudo número 7 do ciclo 2020 do Celebrando a Recuperação da Comunidade Religar. E você que está fazendo o ciclo, que está acompanhando os estudos, hoje chegou num ponto muito especial. Nós estamos trabalhando a decisão número 2, a decisão de confiar. E nós já sabemos que durante o nosso processo de recuperação, nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez, a dar um passo de cada vez. Então, a cada dia é uma experiência nova, uma experiência diferente, um acréscimo que nós vamos dando a esse processo dentro de nós, que nós vamos vivendo dentro de nós, vamos descobrindo áreas que de repente nós até nem sabíamos que precisávamos tratar. Isso é muito comum acontecer ao longo do ciclo. Às vezes a gente vem para o ciclo do CR para tratar uma única coisa e dentro do ciclo a gente vai descobrindo tantas outras coisas que precisam ser tratadas. E é assim mesmo, fique tranquilo, se você está vivendo essa experiência, eu quero lhe dizer que acontece com a maioria de nós, aconteceu comigo também. Foram muitas vezes que eu iniciei um ciclo achando que eu estaria tratando de uma certa situação ou de uma certa área e somente ela, mas à medida que eu fui caminhando no meu processo, eu fui descobrindo outras coisas para serem tratadas. E nesse ciclo não está sendo diferente. Mas eu quero te incentivar a fazer desse ciclo o melhor ciclo que você já fez. Se você já está, esse não é o primeiro, se você já está do segundo em diante, que esse seja o melhor até agora. E se você está fazendo pela primeira vez, que você já comece assim com a decisão de que será o melhor ciclo da sua vida. Essa foi a minha decisão. Eu não contava com as situações que estariam acontecendo, que nós estaríamos nesse formato, mas eu quero lhe dizer que mesmo nesse tempo, com algumas surpresas que eu vivi, esse já está sendo o melhor ciclo dos 8 que eu já fiz até aqui. Quero lhe dizer que assim como eu lhe incentivo, eu também tenho a minha agenda, o meu diário, onde eu anoto as etapas, os processos meus, daquilo que eu estou vivendo, as minhas descobertas pessoais. E aqui eu vou registrando a cada novo estudo, a cada novo tema, as novas reflexões que vêm para mim, a pergunta que vem no final de cada estudo, que nós chamamos de pergunta facilitadora. Por que tem esse nome? É porque ela é uma pergunta que nós levamos para os grupos de apoio e elas servem para facilitar a partilha que acontece nos grupos. Mas nós ainda não estamos trabalhando assim, até mesmo por conta do momento que nós estamos vivendo, mas essa é uma pergunta que eu vou precisar responder para mim mesmo, para Deus, e quando eu tiver a oportunidade de estar frente a frente com outras pessoas, eu vou ter então já algumas reflexões mais profundas sobre esse processo que eu estou vivendo. Talvez você diga assim, poxa, mas vai demorar muito para eu conversar com alguém. Mas olha, se você tem alguém da sua confiança, você já gostaria de iniciar um processo de confidência com essa pessoa de forma online, de forma à distância, você pode fazer. Se for alguém da sua confiança, que você entende que tem o perfil para ser o seu confidente, a sua confidente, alguém que vai conseguir lhe ouvir, lhe compreender, entender o que você está vivendo, você já pode. Confiança, esse seu nível de confiança tem te ajudado a vencer as lutas internas, as questões que você carrega já há tanto tempo. E é por isso que nós estamos no CR. Não é você que está, nós estamos. Porque nós reconhecemos que existem áreas que ainda estão fora de controle. Situações que nós ainda precisamos ajustar para sermos pessoas melhores e para restaurarmos o nosso relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. Então eu quero trabalhar com você esse nível de confiança
do tema Aprendendo a Confiar em Deus com 2 textos bíblicos que eu trago para nós nesse estudo. O primeiro texto está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Esse é um nível de confiança, com certeza, muito mais profundo do que talvez o que a gente já tenha vivido até aqui. Porque o sábio, ele diz assim: confie de todo o seu coração. Confiar em alguém de todo o seu coração é um nível muito profundo. E mais, não se apoie no seu próprio entendimento. Não confie naquilo que você mesmo pensa. Não confie somente na sua inteligência. Confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe o que isso significa na prática? Eu vou te dizer. Significa que em alguns momentos da sua caminhada, você terá diante de você aquilo que Deus diz na palavra e aquilo que você pensa, que você entendeu até hoje da vida, com as suas experiências. E você vai precisar escolher se você vai confiar naquilo que até hoje você confiou, do que você entendeu, é a si mesmo, é cada um por si, e é aqui que eu vou continuar, me apoiando no que eu sei, no que eu já vivi, ou no que a palavra me diz. Então é um nível mais profundo. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é uma recomendação do apóstolo Paulo aos Gálatas, na sua carta à igreja da Galácia, capítulo 5, versículos 22 e 23, ele diz assim: viveremos a aceitação como filhos amados de Deus, e o que será gerado em nós são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, nós viveremos a aceitação como filhos amados e a partir disso, algo é gerado em nós. E confiar em Deus, no nível que Provérbios falou, no nível que nós acabamos de refletir, que é um nível mais profundo, confiar de todo o nosso coração e não confiar no nosso próprio entendimento, significa que essa palavra que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, ela é verdade. Eu aceito como verdade, eu confio nisso. A partir do momento que eu troco a orfandade, o sentimento de orfandade, pela aceitação como filha amada, como filho amado, eu também vou ter gerado em mim frutos. Lembra daquela árvore de comparação com a nossa vida? Eu vou te mostrar mais uma vez, só que agora nós vamos colocar lado a lado uma árvore, uma imagem que representa uma vida que tem como raiz a orfandade. Veja que a partir da raiz da orfandade, que é o contrário da aceitação, da filiação e da paternidade de Deus, veja que essa vida, ela vai gerar no seu tronco, essa árvore vai gerar como frutos as compensações, a rejeição e toda sorte de desequilíbrio emocional que o ser humano carrega, que nós carregamos, que todos, na verdade, em algum nível carregam. Em contrapartida, em oposição a isso, a próxima imagem, ela representa uma vida onde a raiz é justamente a paternidade, a filiação, essa aceitação que eu tenho de mim mesma como filha amada. E aí, o que é gerado a partir disso, no lugar do sentimento de rejeição, dos bloqueios, das compensações, são os frutos. Então, confiar em Deus e aprender a confiar em Deus é entender que a minha vida saiu da primeira imagem e ela foi para a segunda imagem. E agora eu preciso viver todos os dias, um passo de cada vez, me lembrando exatamente de que essa palavra é verdade na minha vida. De que eu já não sou mais quem eu era. Que a cada dia o Senhor tem me ajudado a ir vencendo os bloqueios que eu carregava,
tratando os traumas que eu trazia, vencendo os vícios, superando os maus hábitos, para eu viver a vida plena que Ele tem para mim. Então, para nós aprendermos, irmos caminhando nessa aprendizagem de confiar em Deus de todo o nosso coração, eu vou deixar para você hoje, nesse estudo, 4 atitudes que nós precisamos lembrar. Veja, nós não estamos falando de coisas simplesmente teóricas. Tudo que nós aprendemos a respeito da revelação de quem Deus é para nós e de quem nós somos em Deus, precisa se traduzir dentro da nossa caminhada de recuperação em atitudes, em passos práticos. Primeiro, confie no amor de Deus por você. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos amou de tal maneira. O salmista, ele vai caracterizar o amor de Deus, e uma das características que ele fala a respeito do amor de Deus é que é um amor leal. Então nós precisamos confiar nisso, de que Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele tem interesse em nós, em nos ajudar na nossa recuperação, em nos dar as ferramentas e tudo que nós precisamos para a gente ir vencendo cada etapa, para a gente ir trazendo à tona, tratando. Ele tem interesse em liberar a cura, Ele tem a cura para nós, sabe? Talvez a nossa visão a respeito do amor de Deus seja uma visão muito distorcida, exatamente porque nós temos como referência o nosso próprio amor, que às vezes é um amor parcial, e às vezes é um amor muito rasteiro, muito superficial, muito tênue para com alguém. Mesmo em relação aos nossos filhos, que numa escala aí de valores ou de quantificação, a gente considere como o amor mais supremo que nós consigamos sentir por alguém, de uma mãe, de um pai por um filho. Mas ainda assim, avalie esse amor. É um amor que é parcial, porque às vezes o teu filho, ele te decepciona, ele faz alguma coisa e rapidamente aquilo que você sente, aquilo que você expressa como amor, ganha outras tonalidades. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele não oscila, ele é estável. A Bíblia diz que Deus, ele é essa pessoa em quem não há mudança nem sombra de variação. O amor dele não muda, não varia, não oscila, não diminui, não aumenta. O amor dele é a medida extrema do amor de Deus por você e por mim. Segundo, confie que Jesus luta por você. Sabe, Ele mesmo faz essa declaração, é Ele quem diz, olha, todos vocês que estiverem cansados, sobrecarregados, venham a mim, eu alivio vocês. Lancem sobre mim todas as ansiedades de vocês. Eu cuido de vocês. Essas são as promessas dele, ele mesmo fala na sua palavra. Então nós precisamos tomar todo dia a decisão de confiar que Jesus está lutando por nós, que ele está indo à frente. Cada dia que eu acordo e tomo a decisão, hoje eu vou continuar admitindo e confiando. Ele está um passo à frente, nos ajudando e lutando por isso, junto conosco, nos dando as ferramentas, nos ajudando a pensar melhor, nos dando as condições para nós irmos vencendo esse dia. Terceiro, confie que com a ajuda de Deus você pode mudar. Talvez você já tenha ouvido alguém lhe dizer, como eu ouço muitas pessoas às vezes dizerem, fulano não tem jeito, isso nunca vai mudar, vai ser sempre assim. Não é verdade, não é verdade. Com a ajuda de Deus, você pode mudar. Você já mudou até aqui, eu tenho certeza. E você pode continuar mudando, equilibrando, trazendo para o tratamento e a recuperação áreas que foram por tanto tempo escondidas,
deixadas ali em oculto, em silêncio, traumas mesmo, que talvez você nunca tenha tido coragem de trazer à tona porque doía tanto, ou trazia tanta vergonha. Mas você pode mudar isso. Com a ajuda de Deus, você pode mudar. Quarta atitude, confie que nada pode separá-lo do amor de Deus. O apóstolo Paulo faz uma declaração tremenda a respeito disso. Na carta que ele escreve aos Romanos, o capítulo 8, ele vai dizer, olha, nem a morte, não tem, ele já começou com a coisa que eu penso que é mais definitiva para o ser humano. Mas ele diz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem a espada, nem a fome, não, nada, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, confie nisso. Nada pode te separar do amor de Deus. Talvez você viva como eu, as suas crises do tipo assim, poxa, mas eu tive uma recaída, eu fiz o que eu disse que eu nunca mais ia fazer. Mas esse dia, esse momento e essa atitude não podem te separar do amor de Deus. Eu demorei muito tempo e eu ainda luto muito com isso. Com esse sentimento que me bate, que me persegue, que quer me invadir de novo de orfandade cada vez que eu tenho uma recaída. Mas eu quero lhe dizer que a palavra, e eu estou aprendendo a confiar em Deus de todo o meu coração, e Ele diz na palavra, nada me separa do amor dele. Então, mesmo quando eu recaio, Ele continua me amando da mesma forma e eu continuo contando com Ele da mesma forma, como todos os dias, como aquele dia em que eu não recaio, não caio e eu acerto. O amor dele não é oscilante. As histórias de dor, escolhas erradas, abusos, traumas que Satanás usa para paralisar, já foram derrotadas na cruz. Se você vai ler a palavra no livro do profeta Isaías, o capítulo 53, ali você vai encontrar essa declaração. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. Sabe, mas nós temos alguém que é muito sagaz, ele se chama Satanás, ele é o adversário, o diabo, o enganador, e ele usa essas dores, os erros, os traumas do passado para nos paralisar. Mas a palavra, e é isso que nós estamos hoje aqui ouvindo, aprender a confiar em Deus, a palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo para nos dar paz, para nos dar sanidade, equilíbrio, estava sobre ele naquela cruz. Isso já foi feito pelas pisaduras dele, nós fomos curados. Fomos sarados. Precisamos acreditar, precisamos confiar. Eu deixo para você então, como conclusão, o texto do apóstolo João, capítulo 1, versículos 12 e 13, ele diz assim: aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Já há uma promessa sobre mim e sobre você. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Há uma herança e a herança é a filiação que nós recebemos quando cremos em Jesus. Isso não depende de algo que eu possa fazer. Foi quando eu criei e recebi Jesus. Quando você creu e recebeu, já foi liberada sobre nós a paternidade de Deus. E nós precisamos então confiar para nós vivermos a aceitação como filhos amados. Voltamos lá no início do nosso estudo. Mas a pergunta para você refletir também, para te ajudar a entender o que você viveu até aqui que te bloqueou tanto em relação a essas coisas. A pergunta é uma pergunta hoje delicada, mas você precisa pensar sobre isso, registrar o que você descobrir.
Como foi a sua relação com o seu pai, biológico ou não? Escreva sobre isso. Talvez a minha experiência é diferente, viu, gente? Mas talvez seja igual a de alguém aí. E por isso eu vou lhe dizer, eu não fui criada pelo meu pai. Eu sou fruto de um relacionamento fora do casamento, um relacionamento que durou 4 anos. Então, quando eu estava com 4 anos de idade, meus pais se separaram, né? Eles não eram casados, mas eles romperam o relacionamento e a partir daí eu não tive mais quase nenhum contato com meu pai. Então, essa pergunta, todas as vezes que eu preciso responder ou que eu vou pensar sobre isso, ela é uma pergunta bem difícil para mim, bem dolorosa, mas ela tem me ajudado a entender por que que eu também trago, por exemplo, lembra que eu falei sobre a luta? Quando eu erro, quando eu peco, quando eu recaio em alguma das decisões que eu tinha tomado, eu tenho sempre a impressão de que Deus vai me abandonar, de que Deus vai me rejeitar, de que Ele vai virar as costas para mim e vai dizer, não, Jolene, até aqui deu, mas você não cumpre, você não é quem eu pensava que você era. E sabe por que que isso vem tão forte em mim? Porque eu passei por abandono, porque eu passei por rejeição. Isso me acompanhou a vida inteira. Então eu carrego isso, essa luta dentro de mim. Mas eu estou aprendendo a confiar em Deus de todo o meu coração e a entender que Ele é uma referência, Ele é uma pessoa bem diferente daquelas com quem eu convivi. Ele não vai me abandonar. Ele não age como agiram comigo. Então eu preciso responder, eu preciso refletir. O que eu trago da minha bagagem emocional, daquilo que eu vivi a respeito da minha relação com meu pai, a respeito da minha relação com o padrasto, com as pessoas que tinham, digamos que, essa responsabilidade de cuidar de mim ou de gerar para mim a figura paterna. É muito doloroso para mim, mas eu preciso enfrentar isso para que eu possa recuperar essa área da minha vida cada vez mais e possa viver com Deus um relacionamento de pai e filha que eu nunca vivi com ninguém. Espero que o meu testemunho te ajude, mas mais do que isso, eu espero que você confie que Deus, a sua palavra está à tua disposição e é Ele quem te ajuda todos os dias. Viva mais uma semana, um dia de cada vez. Lembre-se, você é responsável pela sua recuperação. A gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana, no nosso próximo estudo. Beijo!